Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Samuel capítulo 6, versículo 1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Agora o capítulo de número 7 e o versículo de número 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Em cima desse texto, eu desejo falar-lhe quando a ausência se torna normal. O silêncio em torno da arca. Observe que isso aqui é um estado espiritual perigosíssimo, quando a ausência de Deus deixa de ser percebida. Nos dias do monarca Saul, o primeiro, entre o capítulo 13 e 14 de 1 Samuel, a arca da aliança, símbolo máximo da presença de Deus entre Israel, ela estava praticamente esquecida em Criate Jearim. Durante anos, ela não ocupou o centro da vida espiritual da nação. O mais chocante não é apenas o fato de ela estar ausente do cenário nacional, mas o silêncio em torno disso. Não há clamor coletivo, não há busca intensa, não há lamento registrado, ninguém fala nada, ninguém diz nada, Saul não fala nada. A pergunta que emerge é perturbadora. Quando um povo que já experimentou a glória se acostuma com a ausência dela. Eu estou com 42 anos que eu estou na igreja, mas lembro-me, quando eu me converti, nos meus 18 anos, era normal Jesus batizar num culto de crianças, 15, 10, 20 crianças no Espírito Santo. Os mais antigos que estão me ouvindo agora concordam com o que eu estou dizendo. A nova geração que está me ouvindo agora não sabe disso. Isso era normal. Mas hoje não acontece mais. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, anuncia-se no fantástico, como se fosse grande coisa. Eu não me refiro ao batismo com o Espírito que acontece nos Gideões missionários, que o pregador anuncia que 600 pessoas, tudo isso é baboseira, isso é mentira. Isso é mentira. Eu estou falando do genuíno batismo com o Espírito Santo. Porque eu estive pregando lá no Paraná, e eu cheguei um dia antes, que eu ia pregar sábado e domingo, em uma certa cidade do Paraná, e na sexta-feira tinha um irmão lá, pregando, e eu fui para o culto para honrar o irmão que ia ministrar a palavra, e no final eu falei, quem não é batizado, vem aqui para frente, que eu vou orar. Tudo normal, ele pediu para a gente orar, impor as mãos, é bíblico, tudo normal. Daqui a pouco uma pessoa, ele foi batizado, outro, Isso não é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a característica, o que revela é falar em outras línguas. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo agora aí ou não? A arca que estava fora representava a presença manifesta de Deus. Capítulo 25 de Êxodo, versículo 22. O governo divino sobre Israel, o lugar da expiação e comunhão. Porém, após o desastre, lá do capítulo 4 de 1 Samuel, quando a arca foi capturada pelos filisteus, algo se rompeu na consciência espiritual da nação. Mesmo após sua devolução, Israel nunca mais a tratou com a centralidade de antes, até o tempo de Davi. Saul, o primeiro rei, governa, sem consultar a arca regularmente, sem restaurar sua centralidade, sem liderar em retorno à presença. Alguns pais da igreja chegaram a dizer que a alma que perde o gosto por Deus não percebe mais sua ausência, pois já se adaptou à sua própria fome. Olha que coisa interessante. É como uma moça um dia que me procurou e disse, pastor, estou saindo como casado, congrego na igreja X, mas isso não dói mais a minha consciência. Eu disse, então você está correndo um grande perigo, porque quando a consciência ainda dói, há lugar para o arrependimento. Há lugar para pedir perdão, para se restaurar.
mas a consciência dela não doía mais. Tem gente assim que está adaptado com o pecado, não dói mais. O maior juízo não é Deus se retirar, mas o homem não sentir que ele se foi. Quando a presença se vai e o povo continua vivendo normalmente, já não há apenas perda, há endurecimento. Mas permita-me te proporcionar 5 lições raríssimas, profundas, sobre este tema que eu estou dizendo, quando a ausência se torna normal, o silêncio em torno da arca. Em primeiro lugar, a ausência prolongada pode anestesiar a percepção espiritual. No início, a perda da arca trouxe choro, como eu li em Samuel 7:2. Mas com o tempo, o choro cessou. Isso revela um princípio: o coração humano pode se acostumar com níveis baixos de presença. O extraordinário de Deus pode ser substituído pelo funcionamento religioso. Veja que a igreja continua sem aquelas convenções do passado, sem aqueles milagres do passado, sem aqueles batismos com o Espírito Santo do passado, como se estivesse tudo normal. Uma igreja pode continuar ativa, organizada e até crescente, mas espiritualmente distante do eterno. Bendito seja ele. Segundo, a liderança define a fome espiritual do povo. Saul nunca priorizou a arca, ele buscava estratégia militar, aprovação popular, resultados imediatos, mas não buscava presença. Quando Davi assume, a primeira grande ação dele é trazer a arca de volta. Pode ver, 2 Samuel capítulo 6. O povo não esqueceu sozinho, foi conduzido a esquecer por Saul. Porque um líder que não incentiva a oração, que não vem para a oração, que não incentiva o jejum, que não vem para o jejum, que não incentiva a vigília, que não aparece na vigília, o povo vai caminhando com ele. Líderes que não valorizam a presença de Deus criam comunidades que também não valorizam. Você sabia disso ou não? Você está me ouvindo aí do outro lado? Terceiro, a rotina religiosa pode substituir a presença real. Israel continuava fazendo sacrifícios, indo às guerras, consultando ocasionalmente a Deus, mas sem a arca no centro. Isso revela um fenômeno perigoso. A religião continuou, mas a presença não. É possível, sim, manter formas espirituais sem a essência espiritual. Porque tem muita gente na igreja pulando, gritando, falando línguas. Tudo isso é uma forma, mas não tem essência. Assim que sai do culto, vai assistir o BBB, vai assistir o Big Brother, vai navegar em sites imorais. E aí? Tem a essência espiritual? Não tem, tem a forma. Número 4. O pecado não é apenas rejeitar a presença, é parar de senti-la. A maior tragédia não foi a arca estar fora, foi ninguém perguntar seriamente onde está a arca. Você já orou assim? Onde está o Deus que batizava outrora com o Espírito Santo? Onde está o Deus que esmagava os corações e quebrava os corações como quebrou o coração do apóstolo Paulo? Onde está o Deus que eliminou Ananias quando ele mentiu descaradamente na presença de Pedro? Onde está o Deus que feriu Uzá? Observe que quando Elias sobe, que Eliseu pergunta e fala, onde está o Deus de Elias? Mas a igreja não busca mais, por isso que a Bíblia diz lá no Salmo, não desejou a bênção que ela se afaste dele. Não existe mais clamor e choro e jejum pelos dons espirituais, não existe. Existe pelo carro, pela casa própria e por prosperidade. Quando a ausência de Deus não dói mais, o coração já se desviou profundamente. Guarde isso. Onde está a arca? Ninguém clamava. Esse silêncio é mais grave do que a perda. Número 5 e último. Deus permite a ausência para revelar o estado do coração. A ausência da arca não foi apenas descuido humano, também foi permissão divina. Deus estava expondo a superficialidade espiritual, a dependência de símbolos sem compromisso real, a fragilidade da liderança. Somente quando surge um coração, segundo o coração de Deus, Davi, a presença volta ao centro. A minha conclusão é a seguinte: a geração de Saul nos ensina um alerta urgente. Tem um louvor que diz, somos a geração de Samuel, somos a geração de Daniel, somos a geração de Ana. Não. Nós somos a geração de Saul.
que perde a arca e não sente falta. O maior perigo espiritual não é perder a presença de Deus, é viver sem perceber que ela se foi, como Sansão, que perdeu a presença e não sabia. Hoje a arca não é um objeto, mas a presença viva do Espírito. A pergunta que permanece é: ainda sentimos falta da presença? Ou já nos acostumamos a cultos sem glória, ministérios sem fogo e rotinas sem vida? Eu quero terminar te dizendo isso aqui. O silêncio sobre a arca revela mais do que sua ausência. Revela corações que aprenderam a viver sem Deus. E tem muita gente na igreja, pregador, pastor, quem canta no coral, quem canta no vocal, irmão do ciclo de oração, que já aprenderam a viver sem Deus. Cuidado, Deus te abençoe. Baruch Hashem.